Muito bom dia a todos. Meu nome é Antônio César Domingues Edo. Sou espiritualista, artista plástico e estudo a mensagem do Graal na luz da verdade de Abidrushim. Hoje é dia 23 de abril de 2020, uma quinta-feira, 9h51, 21 graus, temperatura interna. Dia de sol, uma certa estiagem, umidade relativa do ar um tanto baixa. Esse mês ainda não choveu, vai começar a época de estiagem. Eu queria falar agora sobre o planeta Vênus. Então eu falo uma afirmação, uma convicção. O planeta Vênus é habitado por seres humanos como nós. E com que base? Com que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar isso com base no livro O Livro do Juízo Final de Rosales von Sass. O livro do Juízo Final de Rosales von Sass teve a primeira edição em 1969. E um capítulo, ela fala sobre vida e os planetas. Ela afirma que o planeta Vênus é habitado, porque ele tem atmosfera. Então, vamos fazer um pouco assim, resumo da história, né? Até mais ou menos 60 anos atrás, quando começou essa questão de enviar satélites, né? Satélite, então a chamada astronáutica, né? Mandar naves não tripuladas para planetas, enfim, começaram a colocar satélites, né? Então, até essa época, se especulava muito sobre a possibilidade de ter vida em Vênus, no planeta Vênus. Até existia literatura sobre isso, né? E até mais do que Marte, porque Marte, por ela ter uma atmosfera muito rarefeita, já existiam grandes telescópios, como por exemplo Monte Palomar, que durante décadas foi o maior telescópio do mundo. Então se podia observar, através dos telescópios, a superfície do planeta, né? Agora no caso de Vênus não, porque Vênus ele possui nuvens que cobrem toda a superfície. Então se especulava muito dessa possibilidade. E porque também Vênus fica naquela, vamos supor, naquela zona habitável do sistema solar, que é mais ou menos aquela distância do Sol que é favorável à existência de vida, que é justamente entre Vênus e Marte. Isso estou falando segundo a ciência, né? Porque se especula também que na faixa dos asteroides, que fica depois de Marte, né? Se especula muito que existia um planeta habitado lá, chamado Malona. Inclusive até existe um livro, eu até tentei pesquisar, mas está em alemão, enfim, escrito mais ou menos 100 anos atrás, que fala do planeta Malona.
É, enfim, me parece que o autor chama Leopold Engels. Posso estar enganado, mas existe um livro, realmente, parece que foi escrito em 1910, mais ou menos por aí, falando sobre esse planeta. Aliás, no, no blogger do editor Rubens de Oliveira Santos, tem lá, ele tem mais ou menos, entrando no blogger, tem acho que umas 50 publicações que ele tem. Numa delas está escrito Malona, só que tá em alemão. Agora, acho que é possível, né? Salvar e traduzir. Eu não tenho tanta prática em informática. Eu comecei a mexer um pouco tarde essa questão de computador, tal, informática. Eu não sei exatamente os mecanismos, mas eu acho que é possível salvar de repente esse texto em alemão, depois traduzir para o português. Porque parece que existem esses recursos. Eu vou tentar um pouco isso, né? Fazer. Mas então existe esse livro. Me parece que nessa informação que tem, né, desse site, desse blogger, né, do editor, tem um trecho que é um resumo, pequeno resumo do livro, que está em português. Mas o texto mesmo alemão, que é maior, né, tem muito mais páginas, só em idioma alemão. Mas eu acho que de repente é possível salvar esse texto e depois. Agora que eu estou me lembrando, eu acho que não é possível salvar pelo seguinte, porque me parece que ele fotografou esse livro. Ele publicou, eu ainda não tenho certeza, mas é só a questão de eu entrar no site. Me parece que ele muitas vezes ele fotografa o livro original com as ilustrações. Né? Então, essa questão do planeta Manona realmente parece que ele existiu mesmo. E isso, eu praticamente tenho certeza disso. Né? Inclusive, Abdurkheim, autor da Mensagem do Grau, um dos convocados dele chamava Ernest Fritsch. Inclusive também nesse site, no blogger desse editor, tem esse manuscrito. Aí está em português. Manuscritos do convocado Ernest Fritsch. Era uma pessoa muito próxima de Abdurkheim. Então, muitas coisas que o Abdurkheim não relatou na Mensagem do Grau, é possível encontrar nos relatos de muitas pessoas próximas de Abdurkheim. Porque Abdurkheim, ele deveria ter vivido mais tempo na Terra e escrito muito mais livros, né? Mas ele acabou, no período que ele escreveu as dissertações, entre 1923 e 1937, 38, né? Quando ele foi preso, né? Acho que até o final, até o início de 1938, o final de 1937, ele escrevia. Depois ele foi preso pelos nazistas, ficou 6 meses, conseguiu por quase um milagre mesmo, ser solto, né, por interferência de um discípulo dele, né, que era do partido nazista. Enfim, mas ele ficou preso, ficou muito abalado a saúde dele. E nos últimos anos de vida dele, 3 anos, ele só se dedicou a revisar a Mensagem do Grau em 3 volumes. Ele faleceu em 6 de dezembro de
1941 aos 66 anos. Mas nessas conversas que ele tinha particulares, né, ele falava muitas coisas que ele não colocava na mensagem. E desses convocados, Joseph T. Wagner, ele escreveu o livro Meu Caminho até a Sagrada Mensagem, Meu Caminho para a Sagrada Mensagem e para o Senhor até ele deixar essa terra. Novamente, nesse blogger do Dr. Rubens de Oliveira Santos se encontra esse relato. Então tem muitas informações. Então as pessoas, duas pessoas que mais estiveram próximas de Abedurchim, que relatou muitas coisas muito interessantes que ele falava, e assuntos que eles transmitiram. Então foram esses dois convocados. Então aqui eu estou marcando aqui O Chamado, edição especial, abril de 2010, número 101. Então nesse O Chamado, que é uma publicação que Abedurchim fazia naquela época, mas esse editor novamente colocou, ele fez algumas publicações chamado O Chamado, corajosamente adiante é do agrado de Deus. Então ele fez muitas publicações interessantes daquela época, né, que Abedurchim, naquela época da década de 1920, 1930. E nessa edição especial, abril de 2010, de O Chamado, número 1, ele reproduz esse livro de Joseph Wagner. Deixa eu mostrar aqui que eu imprimi. O Chamado. Então, me parece que eu não sei se em vida Joseph Wagner chegou a publicar por alguma editora, enfim, do livro, mas e também eu não sei, ele tinha muitos escritos, mas o que eu sei que o Joseph Wagner fez por último, ele gravou áudio desse livro que ele escreveu, justamente do período de 10 anos que ele ficou em contato com Abedurchim, desde que ele reconheceu a mensagem do Graal. Ele devia ter uns 20 anos, era muito jovem, isso foi, me parece que em 1931, e até 1941 que ele conviveu muito próximo de Abedurchim. Então o livro é esse, meu caminho para a mensagem sagrada e para o Senhor até ele deixar esta terra. Então o editor Rubens, me parece que ele escreveu, né? Traduziu, porque me parece que ele tem um conhecimento de alemão, então ele traduziu muita coisa, fez um trabalho muito bacana, né? Então tem muitas informações, acho que desse Joseph Wagner sobre Abedurchim. E ele aproveitou provavelmente o editor, ele colocou ilustrações, muitas ilustrações, fotos, né? Que está nesse livro. Agora existe essa publicação também. Algumas ilustrações, né? Tem até uma que é um escritório, uma foto do escritório de Abedurchim. Não sei se foi dos últimos anos da vida dele ou... então vou mostrar aqui. Está aparecendo. É do escritório de Abedurchim. Me parece que é dos últimos anos de vida. Tem até um crucifixo, enfim. Em uma das passagens, Joseph Wagner, ele diz que novamente estava no escritório do Senhor e ele tinha suas muitas dissertações abertas e nelas trabalhava.
Então, isso eu calculo que foi por volta de julho, meio do ano, junho, agosto de 1941. Então, diz que ele tinha, o Biturino tinha suas muitas dissertações e nelas trabalhava. Então, já estava indicando que ele estava refazendo a sua mensagem, adequando em 3 volumes. Ele fazia escondido, porque ele era vigiado por nazistas, enfim. Foi proibido, né, de divulgar sua mensagem, a gráfica que ele tinha em 1937 foi interditada, né? Foi uma perseguição, né? A Igreja Católica também, né? Ela perseguia também, os bastidores, vamos dizer assim. E, bom, eu fiz esse adendo aí, vamos sobre o assunto. E então, falando sobre a Abdurchinhos, muitas coisas que ele falava, que era que principalmente esse convocado Joseph Wagner citou. É muito importante para quem lê a mensagem, se interessa. E também são os dois principais escritos, né? Que fala sobre Abdurchin, sobre muitas coisas, né? E deixa eu estou tentando localizar esse manuscrito do outro convocado, que se chama Ernest Fritz. E que é a respeito do planeta Malona. Estou falando de planeta, outros planetas que são habitados. A questão é o seguinte, que os astrônomos há muito tempo suspeitavam que as estrelas tivessem planetas, né? Como o Sol, mas não tinham os meios adequados para pesquisar. E só no final da década de 1980 que foi identificado pela primeira vez um planeta, né, girando ao redor da sua estrela. Mas devido aos avanços tecnológicos e tal, esses exoplanetas começaram a ser identificados, né? E eles chamam hoje de superterras, ou então planetas muito semelhantes à Terra, que localizado naquela zona habitável das estrelas. Lógico que essa zona habitável varia de estrela para estrela, de acordo com o diâmetro da estrela e da temperatura superficial. O Sol é o tipo de estrela mais comum que existe, né? Um tipo de estrela, né? Mas são muito maiores, enfim, mais quente, outras mais frias, né? As estrelas mais frias são as estrelas vermelhas, tem uma temperatura superficial mais ou menos de 3.000 graus centígrados, enquanto que as mais quentes são as estrelas azuis, que a temperatura chega a algo assim 30.000 graus centígrados. Então tem uma diferença aí de 10 vezes, né? Tá aqui, agora eu localizei. Um manuscrito, cópia de um manuscrito de Otto Ernest Fritz, Convocado do Senhor. Ele escreveu isso, acho que no final de vida, Ernest Fritz. Ele devia também ter nascido como Joseph Wagner por volta de 1910. Parece que tanto ele como o Joseph Wagner viveram bastante, talvez uns 80, 90 anos. Eu não sei quando eles faleceram, também não sei exatamente quando eles nasceram, mas deve ter nascido por volta de 1910. Conheceram lá Abdurchin, a obra de Abdurchin, ter o contato pessoal. Tinham 20 e poucos anos, muito jovem, né? E foram os dois pessoas, né, os que foram mais próximos de Abdurchin, que tiveram
relataram, né? Então, no caso de Joseph Wagner, ele tinha o costume de anotar tudo, todas as vivências que ele tinha, ele ia anotando, escrevendo, tal. E ele também era desenhista, e Abdurrahim, fez muitos desenhos que Abdurrahim orientava ele sobre a criação, desde onde Deus habita, que é o, o reino inerteal. Depois tem o reino divino, a criação primordial, a criação espiritual, a criação ideal e os mundos materiais. Então ele era um desenhista, ele era muito próximo, né? Então ele anotava tudo e daquele período, né? Que ele pôde viver ele possivelmente foi a pessoa mais próxima de Abdurrahim. Ele era muito intuitivo e ele ia anotando, e depois ele compôs esse livro, né? Mais tarde, acho que revisou, e que é justamente esse meu caminho para a mensagem sagrada e para o Senhor até ele deixar esta terra. Quem digitar isso no Google já encontra, já cai lá no blogger do Heitor Rubens de Oliveira Santos e já consegue esse material. É um livro com muitas páginas, né? Tem umas 80, 90 páginas mais ou menos. Agora, então é diferenciado esses dois convocados. Quando o Joseph Wagner ia anotando muitos das vivências que ele tinha, né? Depois ele acho que fez uma revisão mais tarde, né? Acho que muitos anos após o falecimento de Abdurrahim. Aí ele elaborou o livro, né? Com muitos detalhes. E não sei se ele chegou a publicar em vida, mas eu sei que ele gravou o áudio do livro, né? E não sei se questão de direito autoral, porque deve ter vivido muitos anos e deve ter falecido, suponho, na década de 1990. E não sei como, talvez ele não tenha exigido o direito autoral, alguma coisa assim, porque o editor Rubens, ele publica isso, né? Agora, no caso de Otto Ernst Fritz, é um manuscrito menor, quer dizer, só tem umas 20 páginas, mais ou menos. E me parece que ele só escreveu no final da vida. Que muitos daquela época, os mais novos que conheceram a mensagem, pediam àqueles antigos adeptos, né, de Abdurrahim, conheceram ele em vida, que fizesse um relato das vivências que teve, né, com ele, né? Então, Otto Ernst Fritz, talvez ele tenha feito esse relato já no final de vida, né? Já ele devia muitos anos após, talvez uns 30 anos após o falecimento de Abdurrahim, e fez esse relato que é muito valioso mesmo, tanto quanto o de Joseph Wagner. E, enfim, eu acho que umas 10 pessoas, mais ou menos, fizeram algum tipo de relato, né, sobre a vivência que teve com Abdurrahim, que conheceram pessoalmente, né? Como falam, Abdurrahim é o Espírito Santo que encarnou, é o Filho do Homem, prometido por Jesus. Ele é o Senhor dos Dias. Mas então, por que eu estou fazendo toda essa volta, né, para o assunto? Porque Otto Ernst Fritz citou sobre o planeta Malona, dizendo, rapidamente, eu nem sei se eu vou conseguir achar aqui, mas ele citou que o planeta Malona, citou alguma coisa assim, estava falando, acho que talvez sobre a questão do juízo final na Terra, como estava se desencadeando, enfim, o estágio da humanidade. Eu acho que ele fez uma referência sobre bomba atômica. Então ele falou assim, citou uma coisa bem rapidamente. Como aconteceu com o planeta Malona, que fizeram mau uso da energia atômica. Eu vou tentar ver se eu acho esse trechinho aí, mas
Mas o fato é o seguinte: lá então existiu um planeta Malona mesmo. E quem disse isso, certamente, foi a Beidrushim. Então isso é quase certeza, né? A gente não sabe, né? A Beidrushim, ele evitava falar muitas coisas assim, porque ele focava no que o ser humano precisa realmente. O que precisa? É a espiritualidade. Ativar a intuição e equilibrar o raciocínio com a intuição. Porque hoje o ser humano é muito racional. Então o Abdushi focou em sua mensagem do grau exatamente isso, que é o mais importante de tudo. É se livrar das crenças cegas, das crenças mortas, e que as pessoas se apegam. Isso é o principal para nós seres humanos. É ativar a intuição, porque vocês estão ativos, você está acompanhado, você está ligado com o mundo espiritual. Isso é material para todos nós, inclusive para mim, lógico. Eu como sou mais um aí que está se procurando se esclarecer espiritualmente. Jamais me considero salvo, né? Todos nós estamos aqui vivendo, procurando se iluminar através da sabedoria, da intuição. Então essa questão que eu citei, falei de Vênus, que é habitado, e citei o livro de Rosélia von Sass, que ela cita que o planeta Vênus é habitado. Aí eu citei, no sistema solar existiu também esse planeta, Malona, que ele foi destruído pela energia atômica, mas foi mau uso. Acho que foi um descuido, me parece que foi uma coisa assim. Por quê? Porque naquela região, veja que o cinturão dos asteroides ele está mais ou menos a 3 unidades astronômicas do Sol. Então é uma região muito fria. Marte já é um tanto frio, né? É uma região um tanto frio. Mas isso, lógico que depende. Não existe exatamente é uma região, uma zona habitável, né? Então, dependendo de estar mais próximo, um pouco mais distante do Sol, de uma estrela, existe alguns fatores que favorecem o surgimento da vida. Por exemplo, o Vênus, ele por ter essa camada de nuvem, ele reflete 70% da luminosidade do Sol. E, bom, eu estou tentando aqui achar o trecho que ele fala sobre Malona, mas eu não estou conseguindo aqui, né? Referência. Mas não, é mais ou menos isso mesmo. Ele disse o seguinte, que esse planeta foi destruído pelo mau uso que fizeram da energia atômica. Essa é a questão. E então agora se pensa, mas como que um planeta estando a 3 unidades astronômicas de distância do Sol pode ter vida? Mas a gente não sabe as condições. Talvez tinha, não sei se vulcões, ou então algum tipo de calor que vinha também da Terra, do centro da Terra, para ter uma temperatura que possibilitasse a vida. Alguma coisa tem. Então tem algumas diferenciações que pode favorecer, que a gente não tem todo o conhecimento. E vamos ver aqui. Estou vendo aqui a distância dos asteroides. Os asteroides estão mais ou menos por volta de 3 unidades astronômicas. O cinturão de asteroides fica entre Marte e Júpiter. Marte está 1,5 unidade astronômica,
enquanto Júpiter está a 5,2. Então tem aquela planeta não, né? Ceres, que tem mais ou menos uns 900 quilômetros de diâmetro. E ele é bem circular, né? Ele tem uma formato circular, que seria, então, possivelmente, uma parte desse grande planeta. A gente não sabe a dimensão dele, mas ele poderia ter um planeta que recebe vida, que ele é um planeta rochoso, né? Então, o tamanho, o padrão, existe um padrão em todo o universo, né? Ele possivelmente é próximo da Terra, pode ser um pouco menor, um pouco mais, pode ser até 2 vezes maior que a Terra, mas os planetas rochosos, que recebem vida, ele tem um certo padrão de diâmetro, né? Diferente dos planetas gasosos, né? Que geralmente são maiores, né? Bom, eu estou vendo que o áudio aqui já está alcançando 31 minutos. Não sei porque no meu celular não consigo, ele já encerra, né? Aí eu tenho que partir para o outro áudio, né? Mas o assunto é esse, né? Os exoplanetas e Vênus. E eu quero falar um pouco mais sobre por que eu acredito que Vênus é habitável. Primeiro é a Dona Roseles, né? O livro do Juízo Final, ela citou que é habitável. Então, não tem discussão. Agora, e como ele é? Estou vendo que o diâmetro de Ceres é de 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. Então é isso. Agora, então é isso. Vou encerrar agora esse áudio aqui e no próximo eu continuo com esse tema: Vênus e exoplanetas. Então, por enquanto é isso. Fiquem na paz, fiquem na luz. Um ótimo dia para todos.